O silêncio naquela manhã já dizia muito. Era meu aniversário, mas ninguém parecia lembrar. A casa estava limpa demais, arrumada demais, como se preparasse para algo que não tinha nada a ver comigo. E de fato não tinha. A mesa, onde antes o cheiro do café da minha esposa tomava conta do cômodo, agora tinha apenas uma xícara vazia que eu mesmo enchi com água morna da chaleira elétrica. Já fazia tempo que não havia comemoração, mas eu ainda nutria, talvez por costume ou burrice, uma pequena esperança de ouvir um parabéns, pai, ao menos da minha filha. Mas não. O que recebi foi muito diferente disso. Era quase meio-dia quando a porta se abriu com força demais para ser casual. Minha filha entrou com um olhar que eu não via desde a adolescência, quando brigávamos porque ela queria sair e voltar de madrugada. Mas dessa vez não havia rebeldia em sua postura. Era decisão. Ao lado dela, o marido, com aquela expressão arrogante que nunca fiz questão de esconder que me incomodava. Nos braços, o bebê dormia. E logo atrás, surgiram a sogra e o sogro. Entraram como se a casa já fosse deles. Nem um "Oi, pai", nem um "Feliz aniversário". Só passos decididos e olhares que varriam os cômodos como quem avalia o espaço de um novo imóvel. Foi então que ela disse, sem gaguejar, sem respirar, fundo, sem nem sequer sentar. Disse como quem comunica o fim de um contrato. Pai, a gente veio resolver tudo de uma vez. A casa onde a gente tá é pequena demais. A família cresceu, o bebê precisa de espaço e os pais do Léo também não têm para onde ir. Então, a gente decidiu. Já encontramos um bom asilo para você. É bonito, limpo, tem médico, alimentação e é perto. Já está tudo certo. Hoje à noite vamos trazer nossas coisas. Eu a encarei por longos segundos. Ela desviou o olhar. O genro fingia que olhava um porta-retratos meu com minha esposa, a falecida. A mulher que construiu aquela casa comigo. O bebê acordou e começou a resmungar. E foi o único som humano naquele momento. Eu respirei fundo. Um fundo demorado, como quem prende a avalanche no peito. E disse apenas, aham. Ela sorriu aliviada, como se a parte difícil estivesse vencida. Disse, que bom que o senhor entendeu. E me deu um tapinha nas costas, como quem conforta um estranho. O genro disse que voltariam em 2 horas com o caminhão de mudança, que eu aproveitasse esse tempinho para organizar minhas coisinhas, pegar o que fosse necessário, porque o resto eles organizariam depois. A sogra, que mal me conhecia, me olhou com pena disfarçada de empatia. Vai ser bom pro senhor. Conviver com gente da sua idade, não vai se sentir tão sozinho. Eles foram embora rapidamente. Tinham pressa. Afinal, já estavam se mudando. Eu fiquei sentado na poltrona. A mesma poltrona onde me sentei quando ela nasceu. Onde embalei ela chorando pela primeira vez. Onde passei noites em claro esperando ela voltar da faculdade. A mesma poltrona que minha esposa costurou à mão quando rasgou na lateral. Só porque eu dizia que não valia a pena trocar. Ainda tá boa. A casa parecia congelada, como se o tempo parasse para me observar decidir. Mas eu não chorei, nem gritei, nem implorei. Fui até o quarto. Abri o armário onde quase ninguém mexe. Peguei uma caixa de papelão encapada com jornal antigo. Dentro dela, a chave pequena de ferro, velha, escondida ali há décadas. Era a chave do cofre. Um cofre que ninguém sabia que existia. Nem minha filha, nem meu genro, nem minha esposa em vida. Guardei ali tudo que nunca quis dividir com ninguém. Por proteção, por instinto. Porque aprendi, desde a vida no quartel, que nem tudo se deve entregar. Abri o cofre. A luz fraca do corredor mal iluminava, mas eu sabia onde estava cada papel, cada pasta, cada documento. Era hora de deixar de ser o velho descartável e lembrar a eles de quem construiu tudo isso. Eu não disse uma palavra, mas eles ainda iam gritar. O cofre estava lá havia quase 40 anos, encaixado no chão sob o assoalho do antigo closet que transformamos em depósito depois que minha esposa morreu. Era de um tipo que ninguém imagina que exista numa casa simples como a nossa. Mas foi ela quem insistiu para que eu o instalasse ainda nos anos 80, depois de um susto com um vizinho que teve a casa arrombada. A gente precisa ter um lugar só nosso, invisível aos outros, ela dizia. Eu não entendia direito, mas obedeci. E com o tempo, aquele espaço virou mais do que um esconderijo.
Virou um tipo de testamento silencioso, onde eu guardava tudo que ainda significava alguma coisa. Quando minha esposa morreu, eu perdi qualquer vontade de abrir aquele cofre de novo. Era como se mexer ali fosse trazer de volta uma parte do luto que eu tentava enterrar. A dor de saber que ela não estava mais na cozinha, que sua risada não vinha da sala, que as plantinhas da varanda murchavam porque ninguém mais cantava para elas como ela fazia. Por isso tranquei o cofre, tranquei o armário e tranquei também tudo aquilo que eu era antes dela partir. Mas agora, com minha filha me mandando para um asilo, como se eu fosse um móvel velho que atrapalha a decoração, eu entendi que o tempo do silêncio tinha acabado. A decisão deles de me descartar com tamanha frieza acendeu em mim uma parte que eu mesmo já tinha esquecido. Uma parte mais estratégica, fria, pragmática. A mesma que aprendi a usar durante meu tempo como assessor técnico da prefeitura nos anos 90, quando lidar com papelada, imóveis, contratos e registros era minha rotina. Eles acham que sou apenas um velhote sentado na poltrona. Mas fui eu quem construiu cada tijolo dessa casa, não só com as mãos, mas com planejamento, com inteligência, com cláusulas que poucos entenderiam. Dentro do cofre havia 3 coisas principais. A primeira, uma pasta azul, já desbotada, com todos os registros de propriedade da casa, inclusive um adendo registrado em cartório feito pouco antes da morte da minha esposa, onde ela transferia integralmente sua parte do imóvel para mim, com cláusulas específicas de herança, que restringiam qualquer posse futura até o meu falecimento. Um documento que minha filha claramente ignorava, ou sequer sabia que existia. O segundo, um envelope pardo com uma escritura de doação suspensa, assinada e registrada, onde eu me reservava o direito de repassar o imóvel para quem quisesse, a qualquer momento, desde que eu ainda estivesse vivo. A terceira coisa era um contrato de arrendamento por tempo indeterminado com uma cláusula de reversão. Um truque legal que aprendi com um advogado amigo meu, nos tempos em que ainda se fazia tudo no fio do bigode e no cartório da esquina. Além dos papéis, havia dinheiro. Não muito. Eu nunca fui homem de guardar fortuna, mas era o suficiente para executar o plano com precisão. Inclusive pagar pelo tipo de serviço que exige discrição e velocidade. Entrega, alteração de titularidade, protocolo em cartório fora do horário padrão. Tudo que alguém jovem e arrogante acha que um velho não sabe mais fazer. Fechei o cofre, respirei fundo e me levantei com uma firmeza que eu mesmo não lembrava mais ter. Me troquei. Usei a camisa social que guardava para casamentos e enterros. Peguei minha antiga pasta de couro, daquelas que hoje ninguém mais usa. Coloquei os documentos dentro com um cuidado que beirava o ritual. E saí de casa. No ponto de ônibus, esperei de pé. E fui ao centro da cidade. 3 cartórios, uma conversa com um antigo conhecido, e 2 horas depois a casa já estava oficialmente em nome de outro. Não deixei para a minha filha, nem para um neto. Deixei para alguém que realmente me tratou como ser humano nas últimas semanas. Alguém simples que me ajudava com as compras e me trazia pão quente nas manhãs de domingo. A vizinha da frente, que quando minha esposa morreu, me abraçou sem dizer nada. E continuou por anos me tratando como gente. Agora ela seria a nova proprietária. Com cláusula de usufruto vitalício, claro. Ninguém ia me tirar da minha casa. Nunca. Antes de voltar, passei num cartório especial e protocolei a notificação de revogação de qualquer tipo de autorização verbal ou não formalizada para uso do imóvel. Mandei em nome da minha filha, com aviso de recebimento. E, por fim, liguei para uma amiga da época da prefeitura, hoje diretora de um abrigo, e perguntei se ela ainda precisava de doações. Disse que sim, e eu disse, perfeito, porque estou prestes a mostrar para uns filhos ingratos que a gente só subestima quem esquece de onde veio. Não demorou nem 10 minutos depois que o carro da minha filha virou a esquina. A casa parecia suspensa no silêncio, mas por dentro, meu sangue fervia de uma calma fria. Já estava tudo claro. Ela não hesitou nem por um segundo ao me dizer que o asilo estava acertado. Nem olhou nos meus olhos, como quem decide onde descartar um sofá velho ou uma geladeira queimada. E o mais assustador não foi a decisão em si, mas a naturalidade com que ela a anunciou, como se fosse óbvio, como se eu já estivesse morto. Mal a porta se fechou, fui até o telefone fixo da cozinha. O número ainda estava colado do lado do aparelho.
Leandro Mudanças, desde 1997. Era meu sobrinho. Era o filho da minha irmã mais velha, aquela que sempre me dizia: "Você não tem ideia do homem que criou. Se um dia precisar, liga para ele." Eu nunca precisei. Até hoje. A ligação caiu na caixa postal. Eu não ia esperar. Peguei o celular, aquele que minha filha vive dizendo que é ultrapassado, e mandei uma mensagem direta: "Vem com o caminhão. Preciso desocupar. Hoje, sem perguntas. Traga 2 rapazes fortes." Em menos de 5 minutos ele respondeu: "Tio, tô com o caminhão carregando para outro cliente. Mas te pego às 15 horas em ponto." Eram 12h04. Eu tinha 3 horas para organizar a vida inteira. E foi o que fiz. Comecei pelo quarto. Separei só o essencial. A roupa que ainda uso, o retrato da minha esposa, a medalha que ganhei nos anos 70 quando recebi homenagem como servidor público, alguns livros, os que ela me deu, os que li para ela. O resto não importava. Eu não ia carregar tralha, muito menos memórias que não me serviam mais. Fui para a sala, peguei meus discos, os vinis que minha filha odiava. "Isso só ocupa espaço", dizia ela. Pois bem, agora o espaço era meu novamente. Às 15h02, o caminhão encostou. Leandro desceu com os 2 rapazes e me olhou com um respeito que quase me desmontou. "Tio, aconteceu alguma coisa?" perguntou. Eu apenas balancei a cabeça. "Só preciso tirar minhas coisas antes das 17 horas." Ele não insistiu, apenas entrou. E em menos de 1 hora, tudo que era meu estava empilhado no caminhão. Caixas, malas, uma cadeira de balanço, um porta-retrato com uma rosa seca dentro. "Pra onde a gente leva, tio?" perguntou ele. E eu disse o nome da rua com uma tranquilidade que até me surpreendeu. Era a casa da Dona Teresa, minha vizinha da frente por quase 40 anos. Viúva, discreta, gentil. Foi ela quem me trouxe sopa, quente no dia que minha esposa foi enterrada. Quem sempre cuidava das cartas quando eu viajava. E que, há poucos dias, me ofereceu o quartinho do fundo da casa dela. "Se um dia o senhor se cansar de ficar sozinho, seu João, saiba que tem lugar aqui." Aceitei, mas não disse a ninguém. Chegamos lá às 16h20. O quartinho estava limpo, com uma cama arrumada e uma mesinha com toalha rendada. Dona Teresa me recebeu com chá, pão e um silêncio que dizia tudo. Descarregamos. Organizei as caixas com calma. E antes de sair, deixei no criado mudo o envelope com a nova escritura da casa, já em nome dela, com uma cláusula de usufruto, vitalício para mim. Sim, a casa agora era dela, mas eu ainda morava lá, e ninguém poderia me tirar de novo. Ninguém. Voltei com Leandro até a casa antiga às 17h05. Entramos pelos fundos. O plano era simples: esvaziar os cômodos que eu usava, manter os móveis da sala como estavam e deixar a casa com aparência de abandono estratégico. Desligamos o disjuntor da parte dos fundos. Desconectamos a internet. Tirei as lâmpadas dos corredores, mas deixamos o Wi-Fi ativo da frente, onde as câmeras já estavam ligadas. Um velho truque para captar surpresa real. Antes de sair, peguei uma caixa e deixei sobre a mesa da sala. Dentro dela, uma cópia emoldurada do documento de transferência de posse. Uma carta assinada pelo meu advogado explicando que qualquer tentativa de ocupação seria considerada crime, e uma folha em branco com apenas uma frase escrita à mão: "Vocês esqueceram quem construiu tudo isso." Fechei a porta, tranquei o portão e deixei a chave no local combinado com o oficial de justiça. No dia seguinte, a intimação seria entregue, mas eu não precisava estar ali para ver o choque. A vantagem de ser considerado velho por quem você criou é que eles nunca imaginam do que você ainda é capaz. Eles acham que você parou no tempo, que não sabe usar tecnologia, que confunde botão com controle remoto. Mas esquecem que, antes de me chamarem de pai, eu já era engenheiro. E que antes de tentarem me empurrar para um asilo, eu já tinha instalado sistemas inteiros de segurança em prédios públicos, inclusive câmeras ocultas. Não por paranoia, mas por instinto. E foi esse instinto que me salvou e condenou todos eles. As câmeras estavam ativas há 4 semanas. Discretas, sem fios aparentes, alimentadas por bateria própria e sinal remoto. Uma no corredor, 2 na sala, uma na cozinha, uma no jardim dos fundos. Todas com áudio. O tipo de coisa que eu nunca contei para minha filha. E por um motivo simples. Eu já não confiava nela desde que meu neto nasceu.
Desde que comecei a notar que cada vez que vinha me visitar, ela olhava mais para os cômodos do que para mim, que começava frases com: "E se a gente mudasse isso aqui para um berço?" Ou "Essa garagem daria uma bela suíte de hóspedes, hein, pai?" Como se estivesse projetando o futuro, sem mim. Então instalei as câmeras e esperei. O que captei me fez entender que o que aconteceu hoje não foi impulso, foi premeditação. Dias antes do anúncio da mudança, minha filha e o genro conversaram longamente no sofá da sala. Ele dizia: "Já falei, amor, a casa é grande demais para ele. Tá sozinho, não faz sentido." E ela respondia: "Eu só tô cansada de esperar. A gente precisa de espaço. A gente tem um bebê, caramba. O velho não vai nem notar o asilo. Ele mal sai do lugar." Eles riram. Depois comentaram sobre como a sogra se animou com a ideia de ter jardim. E como todo mundo vai ficar mais confortável assim. Confortável. Era essa a palavra. Eles queriam conforto. Mas às custas de quem? Esses vídeos estavam todos salvos na nuvem, codificados com meu nome e uma pasta chamada Caso Precise. E quando minha filha me disse que eu já estava acertado para o asilo, essa pasta se tornou um dossiê. Em menos de 12 horas, meu advogado tinha acesso a tudo: datas, horários, rostos, frases. Especialmente as partes onde diziam que eu estava atrapalhando o futuro deles. Mas isso não foi tudo. Uma das câmeras capturou algo ainda mais revelador. Um momento entre a sogra e minha filha, na semana anterior. Elas estavam na cozinha. A sogra dizia: "É só uma questão de tempo, querida. Homem velho demais atrapalha." Quando minha mãe ficou assim, a gente deu um jeito rápido. Minha filha respondeu: "Eu também acho. E pai é pai, até atrapalhar." Riram, como quem fala de um móvel fora de moda. E isso eu não podia ignorar. Essas imagens, esse áudio, esse veneno todo escondido em palavras soltas, se tornaram a maior defesa que um homem pode ter quando todos à sua volta tentam descrever sua ruína como decisão racional. Eu ainda estava são, ainda era lúcido, mas para eles bastava ser velho. E ser velho para eles era sinônimo de descartável. É curioso como, ao envelhecer, as pessoas ao seu redor começam a falar sobre você como se já tivesse morrido, como se cada decisão tomada sem sua consulta fosse uma homenagem póstuma. Mas essas câmeras me deram de volta algo que ninguém mais me daria. Prova de que não era só uma questão de espaço. Era projeto, era exclusão calculada, era substituição. E assim como construí aquela casa com as próprias mãos, agora eu começava a construir algo novo. Minha proteção. E mais do que isso, minha vingança. Eu não queria puni-los fisicamente. Não queria gritos nem escândalos. Eu queria que vissem a si mesmos como eu os vi. Frios, mesquinhos, sorrindo enquanto arquitetavam meu exílio. Eu queria que a justiça não fosse apenas legal, mas moral. Que o mundo visse. Por isso, conectei as câmeras ao servidor do meu advogado e dei a ele autorização para usar cada segundo como achar necessário em qualquer processo. Também deixei uma cópia física em um cofre no novo endereço, junto com os documentos de transferência da casa e a carta que minha esposa escreveu antes de morrer. Uma carta onde ela dizia com toda a doçura do mundo que confiava na filha, mas que esperava que eu nunca parasse de observar. Agora tudo que restava era esperar. Eu já não morava mais ali. Mas a casa ainda era minha, por direito e por honra, e a armadilha estava montada. Os ratos estavam chegando, e quando entrassem pela porta, não encontrariam o velho traste que imaginaram. Encontrariam o homem que eles esqueceram que existia. O pai que construiu tudo e que agora estava pronto para tirar tudo de volta. Quando uma família inteira decide te descartar, com a frieza de quem troca um sofá velho, você tem duas escolhas. Ou aceita o papel de estorvo, ou se antecipa, como quem joga xadrez. Eu sempre preferi a segunda opção. E foi por isso que, quando minha filha saiu de casa naquele dia com a voz firme e a frase pronta, "Já está tudo acertado", ela não sabia que eu também já havia acertado o meu lado, e com mais eficiência do que ela imaginava. Meu advogado se chama Leonardo, tem 42 anos, mas pensa como um velho, desconfiado, meticuloso, perfeccionista. Foi meu aluno, meu estagiário, depois virou meu amigo. E mais importante, nunca me tratou como ultrapassado. Ele sabia que eu não precisava de pena, precisava de estratégia. Então,
quando viu as imagens gravadas pelas câmeras e os documentos do cofre, inclusive a cópia da escritura, o inventário, as cartas escritas pela minha esposa antes de falecer, ele não hesitou. Em poucas horas, deu entrada em uma liminar de proteção à propriedade privada, com um pedido de urgência baseado em tentativa de remoção forçada de idoso. Mas ele foi além. Incluiu anexos com as falas do genro e da filha, as intenções da sogra, o contexto do bebê usado como pretexto para deslocamento e a ausência completa de consentimento da minha parte. Juntou ainda um laudo médico recente que eu havia feito por precaução, atestando minha plena lucidez e capacidade de tomada de decisões. Tudo isso enviado digitalmente para o juiz plantonista daquela noite. O tipo de caso que, se deixado, para depois viraria anedota de velório. Mas Leonardo sabia que eu não queria justiça póstuma. Eu queria justiça em vida. No dia seguinte, às 8h42 da manhã, o despacho saiu. Assinado por uma juíza do Tribunal de Família, autorizava o bloqueio imediato de qualquer tentativa de ocupação do imóvel, determinava que a guarda da casa permanecia exclusivamente comigo e previa sanções cíveis e criminais em caso de desobediência. Era uma liminar dura, rara, mas possível, porque eu tinha provas, antecedentes limpos e uma filha que, infelizmente, deixou rastros da própria ambição. A intimação foi impressa, autenticada e levada pessoalmente por um oficial de justiça até o endereço. Leonardo fez questão de acompanhar. Disse que queria ver a placa na porta, ver o papel sendo colocado no portão e, como bom advogado, pediu que o oficial fizesse fotos da entrega, para garantir que ninguém alegasse ignorância. Depois, naquele mesmo envelope havia outra surpresa, a certidão de transferência da casa. Não estava mais no meu nome, nem no nome da minha filha. Estava no nome de uma associação sem fins lucrativos que eu mesmo havia fundado anos atrás, em homenagem à minha esposa, a Fundação Lúcia A. de Moraes. A casa agora era parte de um patrimônio protegido por cláusula de intransferibilidade. Ou seja, mesmo que eu morresse, ninguém poderia vendê-la ou ocupá-la sem processo judicial. E a fundação, por regra, só cedia moradia a idosos abandonados. Ou seja, mesmo que a filha tentasse forçar entrada, o imóvel já não era mais de família, era de utilidade pública. Quando Leonardo me ligou para confirmar que tudo havia sido protocolado, ele disse apenas uma frase que jamais vou esquecer. Eles vão chegar antes da lei, mas a lei já chegou antes deles. E riu. Pela primeira vez, senti que não estava sozinho, que alguém ainda me enxergava como um ser humano, e não como uma peça de mobília a ser retirada para abrir espaço para o berço novo do bebê. Permaneci em silêncio naquele dia. Fiquei em um pequeno apartamento que aluguei para mim mesmo, discretamente, 2 semanas antes. Um lugar modesto, mas limpo, confortável. E o mais importante, só meu. Levei comigo apenas o essencial. Meus livros, minhas fotografias, a poltrona onde minha esposa gostava de costurar e uma pasta com todos os documentos carimbados. Dormi em paz, pela primeira vez em meses. Enquanto isso, do outro lado da cidade, havia uma casa grande, bonita, recém-esvaziada e completamente cercada por lei. Eu imaginava a cena que se aproximava. Malas sendo carregadas, sogra sorridente, genro com chave em punho, minha filha talvez com um bebê no colo e um discurso ensaiado na ponta da língua. Mas a casa, aquela casa que um dia abrigou aniversários, ceias, noites em claro, risadas e choro, aquela casa agora tinha um novo protetor. E esse protetor era o próprio sistema que eles tentaram usar contra mim. Quando você passa a vida inteira cuidando dos outros, ninguém espera que você cuide de si mesmo no fim. Eles querem que você aceite o silêncio, que engula a mágoa, que sorria no asilo enquanto tiram fotos na varanda da sua casa. Mas eu não fui feito para isso. E minha esposa, a Lúcia, sempre me disse que um homem só perde tudo quando perde o próprio nome. E aquele papel com meu nome e a assinatura da juíza foi a maneira mais nobre de dizer: ainda estou aqui, e ninguém vai me apagar. Naquela manhã, enquanto eu tomava meu café devagar na varanda do apartamento alugado, sentia o tempo desacelerar. Não era uma manhã qualquer, era o dia da chegada deles. O dia em que, segundo o plano da minha filha, o velho seria removido da equação
e o novo núcleo familiar se instalaria confortavelmente no que um dia foi o meu lar. Mas agora, essa mesma casa estava prestes a virar um espelho invertido, e o reflexo que eles encontrariam seria muito mais cruel do que esperavam. Às 9h em ponto, recebi uma notificação automática no meu celular. O aplicativo de monitoramento das câmeras mostrava movimento no portão principal. No canto da tela, a imagem se formou. Meu genro estacionando o carro alugado, a traseira cheia de malas. Ele desceu primeiro, com um sorriso de quem acredita que venceu uma guerra sem nem precisar lutar. A sogra veio logo atrás, vestida como quem já se via como dona da casa. Uma mão carregava uma sacola, a outra apontava para a varanda. O sogro, mais calado, observava. A bebê no colo da minha filha chorava alto, talvez sentindo o desconforto que nenhum dos adultos parecia notar. Eles se aproximaram em grupo, em ritmo lento, como quem retorna de férias para a casa própria. Só que aquela casa já não os esperava. Foi o genro quem viu primeiro. Parou diante do portão, franziu a testa, recuou 2 passos e então olhou em volta como quem busca câmeras. E havia várias. No portão, fixado com parafusos de aço inox, havia uma placa retangular, metálica, com letras grandes e frias: Imóvel privado, entrada restrita, propriedade da Fundação Lúcia A. de Moraes. A invasão será registrada e processada abaixo. Um QR Code. A sogra deu uma risada curta, debochada. Mais uma das manias do velho, ela disse. Vamos entrar. Mas o genro não se moveu. Pegou o celular, apontou para o QR Code e escaneou. O link levou direto para uma cópia digital da escritura, publicada em cartório, onde o nome do proprietário anterior, o meu, já havia sido substituído pela entidade beneficente. Data da atualização 2 dias antes. Assinada, reconhecida com selos e carimbos digitais. Aos olhos da lei, o imóvel estava legalmente protegido, e eles, que se aproximavam como herdeiros naturais, agora eram completos estranhos diante da justiça. Minha filha, ainda sem entender, insistia. Abre o portão, amor. Ele deve estar lá dentro. Vamos conversar. Mas o genro hesitava. Começou a andar de um lado para o outro. A sogra tentava forçar o cadeado. O sogro dava passos largos pelo jardim, esticando o pescoço, tentando ver se havia alguém observando. Da janela, a bebê chorava cada vez mais alto. Foi quando eles notaram a segunda câmera, uma microcâmera embutida em um dos tijolos do portão, apontada diretamente para o grupo. Embaixo dela, um aviso. Ambiente monitorado 24 horas. Gravação de áudio e vídeo. O genro murmurou algo. A sogra explodiu. Isso é um absurdo. Isso ainda é da família. O que esse velho pensa que está fazendo? E então veio o segundo. Choque. O interfone tocou. Mas não foi alguém de dentro da casa. Foi o porteiro eletrônico automático ativado pelo sensor de presença. Um som claro, grave, transmitido por alto-falante embutido, com a minha própria voz gravada dias antes, dizendo: esta propriedade não está mais disponível para residência familiar. A tentativa de entrada será tratada como invasão. Todos os acessos estão sendo registrados e transmitidos em tempo real para as autoridades competentes. A gravação foi seguida por um bip. E depois, silêncio. A imagem congelou na tela do meu celular. A cara de incredulidade do genro. A boca da sogra entreaberta. O choro da bebê agora misturado a gritos. Minha filha recuando devagar como se finalmente compreendesse que havia cruzado uma linha invisível e que do outro lado dela não havia retorno. Foram 20 segundos de pura confusão. Então, o sogro tentou chutar o portão. Nada aconteceu. O metal aguentou. A tranca permaneceu firme. O sistema emitiu um alarme sutil, quase imperceptível, mas suficiente para ativar a câmera da rua. E foi essa câmera que pouco depois registraria o próximo capítulo da história. Ali, no meio-fio, com as malas ainda fechadas, uma família inteira desabava diante de um portão que já não os reconhecia. A casa que imaginavam tomar de assalto os rejeitava com frieza, com protocolo, com registro jurídico. Não havia mais emoção, só havia sistema, protocolo, lei, e do meu lado, longe dali, eu apenas observava, com o coração em silêncio e a consciência em paz. Porque quem vive para os outros por décadas
precisa ao menos uma vez viver por si. E naquele instante, naquela imagem congelada, eu não era mais um velho descartado. Eu era o último guardião da memória daquela casa. E os gritos que viriam depois eram apenas o eco de quem tentou apagar a história de quem construiu tudo. O silêncio que se seguiu à minha gravação automática não durou muito. Como todo covarde acuado, o primeiro a perder o controle foi o genro. Ele gritou, chutou o portão mais uma vez, desta vez com a força de quem queria destruir alguma coisa. Talvez para fingir que ainda tinha poder sobre aquela narrativa que ele achava controlar. A sogra o incentivava. Vai, Kleber, esse velho não vai mexer com a gente. É só abrir, é só entrar. A cena toda era patética. Um bando de adultos desesperados, se agarrando a malas e arrogância diante de um portão que se recusava a reconhecê-los como donos de alguma coisa. Mas o mundo lá fora não é cego. Na esquina, a primeira testemunha filmava com o celular. Um vizinho que sempre passava com o cachorro à mesma hora. Depois, outro apareceu do outro lado da rua. A sogra berrava. É uma injustiça? Meu neto vai dormir onde? No chão? Foi nesse exato momento que o sistema de segurança, conectado à central jurídica do meu advogado, enviou o sinal automático de invasão tentativa. E então, como um relógio suíço, os protocolos se ativaram. Primeiro, 2 viaturas da polícia militar estacionaram em frente à casa, sem sirenes, discretas, mas imponentes. Os 2 policiais desceram calmamente, mão na cintura, olhos atentos. Pediram os documentos. Meu genro tentou explicar, dizendo que era da família, que morava ali, que só estava reassumindo o espaço. Mas os oficiais já tinham recebido por e-mail, minutos antes, toda a documentação da nova escritura, a liminar judicial, as gravações de áudio que provavam o plano de descarte e os trechos da conversa entre eles, registrados pelas câmeras internas. O policial mais velho foi direto. O senhor está tentando invadir um imóvel que não lhe pertence. Tem ciência de que isso é crime previsto no artigo 150 do Código Penal? O genro gaguejou. A sogra tentou dizer que era coisa de família, que tudo se resolveria com uma conversa. Mas o outro policial já pedia para manter distância do portão. Isso aqui agora é questão jurídica, e vocês estão do lado errado do portão. Foi quando a cereja do bolo chegou. Uma van branca com o logotipo de um canal de notícias local estacionou atrás das viaturas. Dela desceu um rapaz magro com uma câmera no ombro e uma repórter que eu conhecia de nome. Eu mesmo havia enviado, 2 dias antes, um e-mail com o assunto. Idoso será removido da própria casa para dar lugar à sogra do genro. Quer cobrir? Eles aceitaram e chegaram com o microfone já ligado. A imagem que se formou naquele instante era cinematográfica. De um lado, uma família desfeita, carregando malas, criança no colo, sogra aos berros e genro suando frio. Do outro, 2 policiais sérios, mantendo distância. E ao fundo, a câmera capturando cada grito, cada expressão, cada tentativa falha de explicar o inexplicável. Minha filha, até então calada, começou a chorar. Mas não era choro de arrependimento. Era o desespero de quem percebeu que a jogada não apenas falhou, ela se voltou contra ela. A ideia de tomar a casa, acomodar os sogros e empurrar o pai para um asilo soava agora como uma confissão pública. Repórter, com sua voz firme, começou. Estamos ao vivo no bairro Jardim Imperial, onde uma tentativa de ocupação de imóvel resultou em intervenção policial. Segundo documentos obtidos com exclusividade, o verdadeiro dono da residência é um senhor de 74 anos, que recentemente doou a propriedade para uma fundação beneficente. A filha e o genro teriam tentado transferi-lo para um asilo sem o consentimento dele. A imagem ao vivo se espalhou. Minutos depois, grupos de WhatsApp começaram a pipocar com o vídeo. O velho deu o troco. Herdeiros apressados tomaram invertida. Sogra queria a casa, levou o processo. Eu assistia a tudo da tela do meu tablet. Um gole de café na mão, a respiração calma, a memória da minha esposa, aquela que um dia me disse, não deixe que confundam paciência com fraqueza, sussurrando em algum canto da minha alma. Na frente da casa, a repórter seguiu filmando. Os policiais deram o último aviso. Recolham suas coisas. Qualquer tentativa de entrar aqui de novo resultará em detenção. A sogra foi quem gritou por último, tentando arrancar o microfone da mão da repórter.
dizendo que tudo era uma armação. Mas ali ninguém mais a ouvia. No fundo, tudo o que estavam ouvindo era o som da própria ruína. E a ironia maior é que a bebê, a única inocente ali, finalmente parou de chorar. Talvez pressentisse que, apesar dos adultos ao redor, aquele portão fechado era a única coisa protegendo-a da mentira. Eu desliguei o tablet, olhei pela janela. A cidade seguia em frente. Mas eles estavam presos no dia em que acharam que podiam me enterrar vivo. E falharam. O vídeo teve apenas 47 segundos. Mas em menos de 2 horas já estava em todos os grupos de aposentados da cidade. No primeiro plano, a imagem do meu genro tentando forçar o portão com o ombro. No fundo, minha filha segurando o bebê com uma expressão perdida. E ao lado, a sogra erguendo a mão e gritando palavras que ninguém se deu ao trabalho de transcrever. No canto inferior, o logotipo da emissora local. E no topo do vídeo, a legenda que ninguém poderia ignorar. Tentaram jogar o pai num asilo para dar lugar aos sogros. O pai não aceitou. Foi o suficiente. O grupo da família, aquele que costumava silenciar quando eu escrevia bom dia de manhã, agora estava mudo por um novo motivo. Nenhuma mensagem, nenhum emoji, nenhum pedido de desculpa. Só silêncio. Um silêncio envergonhado, sufocado, como o de uma plateia que foi pega aplaudindo a peça errada antes do final. Alguns até saíram do grupo discretamente. Outros mudaram a foto de perfil. Mas eu já sabia. Todos tinham visto. E todos entenderam. Porque o vídeo não ficou apenas entre os nossos. Um amigo meu que trabalha como zelador num prédio do centro me mandou uma mensagem. Seu vídeo tá nos grupos da minha igreja, seu João. Outro da padaria disse. Me mostraram aqui sem saber que era o senhor. Fiquei até arrepiado. E o dono da farmácia, aquele que me dava desconto, no remédio da pressão, me deu um tapinha nas costas e disse: é disso que eu tô falando. Ninguém mais respeita os mais velhos, mas o Senhor ensinou. Até a repórter da matéria original me ligou no dia seguinte. Disse que estavam planejando uma matéria de aprofundamento sobre abandono e violência patrimonial contra idosos. Queria saber se eu toparia dar entrevista. Eu disse que não, que já tinha dito tudo o que precisava com o silêncio que veio depois da minha resposta. Aham, mas a repercussão não parava. Perfis de notícias locais começaram a republicar o vídeo com títulos cada vez mais diretos. Filha tenta tomar casa do pai idoso. Leva invertida judicial. O Brasil precisa ouvir esse senhor. Sogra tentou entrar, saiu processada. Uma página com quase 1 milhão de seguidores compartilhou com a legenda: o idoso mais respeitado de 2025. E com cada nova postagem, mais pessoas começaram a contar histórias parecidas. Comentários se acumulavam. Gente dizendo que foi descartada pelos filhos. Outros confessando que choraram ao ver o vídeo. Alguns dizendo: eu queria ter feito o mesmo que ele, mas não consegui. Na casa da sogra, segundo me disseram, a televisão foi desligada por 2 dias. Ninguém atendia o telefone. As cortinas ficaram fechadas. O bebê chorava mais do que o normal e o genro... Bom, o genro foi visto saindo com um saco preto nas mãos e cara de quem queria desaparecer. Minha filha não apareceu mais no meu portão. Não mandou mensagem, não ligou e, pela primeira vez, não tentou justificar. Talvez tivesse entendido que a vergonha não era uma punição. Era apenas a consequência do que tentou fazer comigo. Me apagar da própria história que eu construí com as mãos calejadas. No banco, quando fui sacar minha aposentadoria, a atendente me reconheceu. Sorriu, apertou minha mão e disse: eu vi o vídeo, que orgulho do senhor. No supermercado, uma jovem me parou. Meu avô me criou. Prometo nunca tratar ele como fizeram com o senhor. E foi aí que entendi a verdadeira dimensão do que tinha acontecido. Aquilo não era mais só sobre minha casa, minha filha, meus documentos. Aquilo agora era um espelho, um reflexo do que está acontecendo com milhares de idosos que envelhecem sendo tratados como objetos, como obstáculos, como incômodos. E o vídeo foi a rachadura na fachada perfeita. A sogra, dizem, está movendo mundos para tirar o vídeo do ar. Mandaram notificação para a emissora, para a página do Instagram, até para o Google. Mas não adiantou, porque o que é verdade, quando revelado, não precisa mais de endereço fixo. Ele se espalha, cresce e vira símbolo. No grupo dos veteranos,
Da escola técnica, recebi uma mensagem de um colega que não via há anos. Ele escreveu: João, você deu voz para todos nós. Obrigado. E eu respondi apenas com um emoji. Aquele da mão fazendo um joinha, porque às vezes as palavras já foram ditas, e o que resta é só assistir os ecos se espalhando. Mas, lá no fundo, eu sabia. A história ainda não tinha acabado, e a vingança, essa que não grita nem ameaça, ainda tinha mais um capítulo para escrever. Na semana seguinte ao vídeo, recebi uma ligação do meu advogado. A voz dele estava mais animada do que de costume, mas sem perder o tom firme. João, o material que você me entregou é mais do que suficiente. Nós temos tudo: as gravações, os prints, o histórico médico, a escritura, as mensagens e agora, a repercussão pública. Vamos entrar com a ação completa. Eu apenas disse: então vá com tudo. A petição saiu no mesmo dia. Com base no Estatuto do Idoso, fomos com 3 frentes principais: tentativa de abandono, violência patrimonial e coabitação abusiva. Além disso, entramos com pedido de danos morais, invasão de privacidade e assédio emocional, com base nas gravações que mostravam claramente o plano para me tirar da casa que construí com minhas próprias mãos. O juiz, ao ler a petição e assistir ao vídeo, aquele mesmo que viralizou, não teve dúvidas. Aceitou o processo com prioridade, deu prazo de 15 dias para a resposta e marcou a primeira audiência para dali a 3 semanas. Eles iriam sentar diante de mim, mas dessa vez não seria na minha sala de estar, gritando sobre como a casa era deles agora. Seria diante da justiça, diante de mim e diante do país inteiro se fosse necessário. A primeira intimação foi entregue pessoalmente ao genro. Segundo o oficial, ele ficou pálido e tentou dizer que era um mal-entendido. A sogra, ao ser notificada, tentou jogar o papel fora, mas recebeu outra cópia no dia seguinte. Minha filha, essa não disse nada. Apenas assinou o recebimento com os olhos baixos e as mãos tremendo. Na véspera da audiência, recebi mensagens de números desconhecidos. Gente pedindo para eu não exagerar, dizendo que foi um erro momentâneo, que eu estava acostumado a viver sozinho mesmo. Um até sugeriu que seria melhor resolver isso em família. Apaguei todas, porque agora era tarde demais para fingir que o que aconteceu foi apenas um mal-entendido de domingo à tarde. Isso foi uma tentativa de apagamento, e eu não ia desaparecer. Na audiência cheguei de terno, cabelo penteado, sapato lustrado. Entrei com a cabeça erguida. Do outro lado da sala, eles estavam juntos, mas não unidos. O genro suava pelas têmporas. A sogra com cara de quem ainda achava estar num salão de beleza. O sogro calado, como sempre. E minha filha, com a expressão de alguém que já havia entendido que aquilo não era mais sobre uma casa, mas sobre dignidade. O juiz foi direto. Senhor João, o senhor tem algo a dizer antes de iniciarmos formalmente? Eu me levantei e respondi. Durante muitos anos eu aceitei ser tratado como se estivesse sobrando, como se meu tempo tivesse passado, como se eu fosse um móvel antigo, pronto para ser guardado num canto qualquer. Mas eu construí aquela casa. Eu enterrei minha esposa naquele quintal, e nenhum documento, desculpa ou plano familiar vai apagar quem eu sou. O silêncio que tomou a sala foi pesado. A audiência começou. Os advogados deles tentaram argumentar que tudo havia sido pensado com carinho, que o intuito era ajudar, que o senhor João poderia ter mais conforto num lugar especializado. Mas o juiz olhava os vídeos em seu notebook, as falas captadas pelas câmeras escondidas, as mensagens trocadas entre eles. Não havia carinho, havia desprezo e cálculo. Cada audiência, a partir dali, virou um desfile de contradições por parte deles e uma confirmação tranquila da minha parte. Eu não gritava, não exagerava, apenas respondia com firmeza e provas, e os jornais continuavam acompanhando. O vídeo crescia, a cidade comentava. Em menos de um mês, o Ministério Público entrou como parte do processo. Havia interesse coletivo. Porque se eu, com lucidez, saúde e independência, podia ser descartado daquela forma, o que dirá outros idosos isolados, sem rede de apoio? A cada nova sessão, o rosto deles mudava. O genro começou a faltar. A sogra aparecia de óculos escuros, fingindo estar doente. Minha filha já não falava, apenas ouvia. E eu, cada vez mais forte.
Não por vingança, mas por justiça. Por cada idoso que ouviu, vamos te colocar num lugar melhor. E nunca mais teve voz. Os juízes, os promotores, os oficiais, todos pareciam saber. Aquilo ali era maior que uma disputa familiar. Era um símbolo, um recado, um basta. E mesmo que a sentença ainda não tivesse saído, eu já sabia que tinha vencido, porque agora, cada passo deles era seguido por olhares de quem sabia o que tentaram fazer. Cada audiência era uma memória que eles não poderiam apagar. Cada palavra dita diante do juiz era uma ferida aberta que não fechava com desculpas. E eu ainda tinha mais um movimento, um último recado. Algo que não seria dito em tribunal, mas que seria ouvido por todos os envolvidos, no momento certo. Era o fim de tudo, mas eu sabia que um fim sem palavras seria apenas silêncio, e eles não mereciam silêncio. Mereciam lembrança, um lembrete escrito, pessoal, direto, algo que não fosse gritado num tribunal, mas sussurrado por uma consciência que nunca mais os deixaria em paz. Com o processo ainda em andamento e o peso público já esmagando seus nomes, eles fizeram o que sempre fazem quando a vergonha se torna impossível de esconder. Se mudaram. O mesmo genro que disse que a outra casa não tinha espaço, agora estava empilhando caixas no mesmo endereço antigo da sogra. Aquela mesma casa com apenas 2 quartos, que não podia abrigar ninguém, agora recebia 5 adultos, um bebê e o fantasma de um plano fracassado. Foi fácil descobrir o endereço. Eu já o conhecia. Morei lá por um tempo, quando ajudava minha filha a criar a neta recém-nascida. Antes de ser descartado, eu era útil. Eu fazia compras, buscava fraldas, emprestava meu carro. Agora de novo seria útil, mas de um jeito que nenhum deles esqueceria. Comprei papel especial, daqueles antigos, de carta mesmo, com borda dourada e cheiro de coisa guardada. Escrevi à mão, com a minha letra trêmula, mas firme. Uma única frase, sem acusação, sem insulto, apenas verdade. Coloquei o bilhete em um envelope de linho lacrado com cera vermelha, como nos velhos tempos. Não por charme, mas por peso, por símbolo. Era para parecer uma carta de despedida, ou de testamento. E, de certa forma, era. Dirigi até lá cedo, bem antes das 7 da manhã. A rua ainda dormia. Estacionei no fim da quadra. Desci com passos lentos e deixei o envelope dobrado com cuidado bem sob o capacho da entrada. Não toquei a campainha, não bati. Apenas deixei o que precisava ser deixado. Voltei para o carro, liguei o rádio e fui embora sem olhar para trás. A carta dizia apenas: vocês escolheram me substituir, mas esqueceram que quem construiu tudo fui eu. Nenhum nome, nenhuma assinatura. Mas eles saberiam, eles sabiam, porque essa frase não falava de uma casa. Falava de uma vida, falava de tudo que fiz por eles, por ela, por aquela criança, pelos jantares pagos, os remédios comprados, os presentes levados, pelos natais sozinho, pelos aniversários ignorados, pelas vezes em que me perguntaram: você ainda está vivo? Rindo sem perceber o quanto aquilo doía. E ali estava no bilhete, o que eu nunca consegui dizer olhando nos olhos dela, que eu nunca deixei de ser pai. Foram eles que deixaram de ser família. Soube dias depois por um vizinho que o envelope foi encontrado pelo sogro. Disseram que ele leu em silêncio, entrou em casa e trancou a porta. A sogra, dizem, achou que era uma ameaça. A filha chorou. E o genro, bom, esse nem apareceu mais. Talvez finalmente tenha percebido que o nome dele nunca teve lugar naquela escritura, nem naquela história. E eu estava em outro lugar agora. Meu novo lar não era um castelo, nem uma mansão. Era pequeno, mas era meu, com cheiro de café feito na hora, com o porta-retrato da minha esposa na estante, com o sofá que eu mesmo escolhi e o jornal na varanda. Às vezes me pergunto se minha filha ainda pensa em mim, não como um traste, a ser descartado, mas como o homem que a criou, que trocou fraldas enquanto o marido dormia, que abriu mão de uma nova vida para estar sempre por perto, que ouviu calado quando disseram: já está tudo acertado, encontramos um bom asilo para você. Hoje quem está acertado sou eu, e que eles vivam muito, longamente, tempo suficiente para nunca esquecer aquela frase simples, escrita com a calma de quem já venceu. Vocês escolheram me substituir, mas esqueceram que quem construiu tudo fui eu.